Bom, Sem Censura de hoje está mostrando que o cinema tem muitas facetas, né? Pode ser diversão, pode ser indústria, pode levantar questões críticas e problemas sociais. A gente viu tudo isso aqui. Tem mais alguma pergunta, Camila? Não, tem um comentário aqui do Richard Silveira pelo Facebook. Ele está dizendo que as pessoas estão colocando suas preferências pessoais nos filmes, mas esqueceram, na opinião dele, que o maior filme de todos os tempos é aquele que, por natureza, mexeu com toda uma sociedade. Ele cita o Cidadão Kane. Toma o filme. Ok, Richard. Ok, nós vamos discutir com o Richard. Estamos de acordo. Belíssimo. Podemos fazer várias rodadas, né? Isso, variando os critérios. Exatamente. Não, tá Nesse bom. sentido Daí aí eu votaria Metrópolis também. Pensei em fases da Metrópolis, vida. pois é. Né? Adolescência. É porque se tem que ele foi escolhido, aí não tem mais jeito, né? A gente tem que... E tem que assistir mesmo. Vamos lá, Ícaro. Sobre o que você quer que a gente fale? Teatro, cinema, televisão? Tudo, vamos lá. A gente tá falando sobre cinema, né? Se vocês quiserem... Isso, vamos começar com a Cris, porque a Cris disse que você igual ao Jair Rodrigues, que não teve jeito, é verdade, não o foi? Simonal, né? Não, mas o Jair Fazer também, Simonal. no filme de Elis, Pois também... Inclusive, você é o único que canta no filme de Elis com sua própria voz, né? Eu canto, mas foi dublado. Foi dublado, Mas é porque com a a estética é dublada, né? O filme Sim. todo é dublado, né? Os personagens que cantam são dublados, a Andréinha dubla, a Elise, então eu cantei, ela também cantou, a Andréia cantou, ela fez um trabalho de preparação com o Felipe Habib, que também já foi meu preparador, que é excelente, e claro que assim, a voz da Elise é muito única, né, de alcançar, mas a Andréia também cantou, enfim, porque cantar não é só sobre o timbre, né, mas sobre a maneira que se respira, sobre a maneira que se embora. A Elise era uma cantora de muito peito, né, ela colocava muita voz pra fora, tinha muita pressão, então... É importante saber de que maneira se respira, como é que tem essa embocadura. E o Jair já era uma pesquisa que eu tinha feito, né? Porque eu fiz um musical da Elis também. E eu já conhecia os trejeitos dele e a história e a relação dos dois, que é muito interessante nessa época. Então, de uma maneira ou de outra, eu já sabia o que fazer ali e cantei mesmo, mas a gente foi dublado. Mas foi um barato que a gente fez no teatro, que hoje é o teatro... Não lembro o nome, Renault, que está sempre mudando de nome, mas é o teatro ali em São Paulo, na Brigadeiro, que eu acho que, se eu não me engano, foi o teatro, que já foi um dia o Teatro Paramount, onde eles se apresentaram mesmo. Então, a gente fez uma plateia de verdade, né, filmando uma plateia, a gente fez umas 6 vezes o número inteiro de Elise e Jair, o Popurrí, então foi muito especial, muito. Muito bacana. E isso pro Jair? Isso pro Jair no cinema, né, e pro Simonal... pro musical do Simonal, né? Simbora, o musical, e depois um outro que é o spin-off, que é o show em Simonal. Aí, enfim, mais centenas de outras pesquisas, né? A vida do Simonal, a gente estava falando de toda... A gente está aqui permeado de muitos assuntos que falam de política também, né? E a vida do Simonal, ela se relaciona muito com a política do Brasil também. né? Ele ficou muito marcado, né? Ele ficou muito marcado. Por ter esse envolvimento que é super sombrio e é interessante ver como as coisas funcionam. É interessante, um pouco assustador ver como as coisas funcionam no Brasil, porque algumas coisas realmente ficam por isso mesmo, né? Assim, a gente não sabe. É muito maluco você ter uma história que é recente, né? 60, 40, não, com 40 gente anos vivo, atrás, acabou, gente viva. Ele morreu em 2000, Simonal, a mulher dele tá aí. E realmente não saber dizer qual era o envolvimento dele, se ele tinha de fato algum movimento que ele fez, enfim. Eu acho que Simonal pagou um pouco pela própria ingenuidade, assim, sabe? Quando a gente alcança um patamar que acaba se tornando pedante, mas continua ingênuo, sabe? Sim. Acho que um pouco esse lugar. Então é interessante também, dentro da minha pesquisa, ver, ter estudado naturalmente um pouco de história do Brasil através da história do Simonal. E todas essas questões que permeiam a história dele, que permeiam o Brasil também, né? Que é essa autoridade do Estado, a questão racial, que é muito forte no Brasil, a questão social, né? E quanto a questão racial e social estão interligadas também. E esse lugar do brasileiro de gostar tanto de eleger bodes expiatórios, né? Alguém para descontar todas as nossas dores. A gente faz muito isso, né? Escolhe uma pessoa e se alguém aponta, a gente vai todo mundo apontar também. Você acha? Eu acho que isso aconteceu bastante ano passado. A Elis passou por isso também, A Elis também passou por isso. Obrigada a cantar para um evento do Exército, esses artistas dessa época, todos eles um pouco... A Elis, por exemplo, viveu a vida dela inteira sob a ditadura, né? Ela chegou no Rio em 64 e ela morreu em 85, né? Não, ela morreu em 82. E acho que a ditadura acabou em 85, né? Então, ela viveu toda a vida artística dela sob o regime ditatorial.
O que não a impediu de ser uma voz de uma geração e de várias outras gerações anteriores a ela e das posteriores também. Eles continuam falando pela gente, né? Mas de uma maneira ou de outra, eu acho que sim, eu acho que o brasileiro tem essa tendência, assim. Eu não sei se é uma tendência brasileira, uma tendência humana, mas a gente gosta de eleger bodes expiatórios, pessoas para... Você reconhece alguém hoje em dia, assim? Olha, eu acho assim, enfim, eu não quero polarizar a discussão nem nada, mas ano passado, por exemplo, entre as pessoas que defendiam o impeachment, por exemplo, da presidenta, da Dilma, muita gente de discurso anti-Dilma, que eu vi discursando contra ela, não sabia absolutamente do que estava falando. E não sabia por que estava falando contra ela, mas escolheu esse inimigo e realmente está muito difícil, eu não quero que esteja difícil, então vai ser ela, vamos, entendeu? E informação, né? A gente tem muito acesso hoje, mas ainda assim, mesmo com todo o acesso que a gente ainda é muito direcionado. A gente tem tentado falar sobre muito isso aqui, como as redes sociais elas estão simplificando às vezes o discurso das pessoas e transformando discursos em preconceito. E me parece que também tem o que o Ícaro fala de a gente escolher um inimigo comum, mas também escolher um salvador da pátria. Totalmente, totalmente. O cara que Totalmente. é ou 100% ruim ou 100% bom, e nenhum personagem é assim. A Cris, que trabalha com biografias e tudo, vai poder falar pra gente, né, que as pessoas têm os tons de cinza, né? Os discursos se tornam binários, né? Isso, e nada é tudo assim, né? Mas falta muita informação, né? Também. Com certeza. De a gente se informa. As pessoas se informam hoje pela internet, né? Mas os canais da informação também, né? Porque mesmo a internet, ela é um rizoma, né? Ela é muito ramificada, assim. Então, se você se buscar, óbvio que vai ter. Mas mesmo a internet, ela tem um viés de dominação midiática muito grande, assim, né? Os grandes portais, os grandes sites, né? As coisas que se escuta, as coisas que se ouve, geralmente elas são filtradas de alguma maneira. É muito mais uma questão de garimpar, né? Esse foi um trabalho que eu, por exemplo, estive lá nas manifestações de 2013 com vários amigos, e a gente na rua gritando, e a gente saiu de lá depois e falou, por que a gente estava reclamando? A gente estava falando de quê? Exatamente. Por que a gente está aqui, sabe? É uma questão que eu acho que muitas pessoas perguntaram, outras várias não, mas muitas perguntaram, o que a gente está fazendo aqui? A gente tá Exatamente, né? Exatamente. A gente está reclamando contra a corrupção. Como assim? Em que momento da história a gente está? E aí foi... Hoje eu acho que eu sei muito menos do que aquela época, na verdade. Eu tinha uma sensação de que eu sabia mais. Hoje eu sei cada vez menos, assim, pesquisando, entrando a fundo na política brasileira e como o sistema se desenvolve e como... Tanta gente está de mãos atadas, inclusive a gente, assim, sabe? Mas de uma maneira ou de outra, eu ainda acredito, como a gente estava falando do indivíduo, né? A questão do indivíduo, como é que pode ajudar, acho que é isso, acho que é a pressão popular. O mundo está muito aberto, muito grande, e a gente fica quase um pouquinho perdido, né, em relação... mas esse trabalho de tentar mudar a cabeça do cara do teu lado, ele é árduo, longo, mas eu acho ele que é nem necessário. mudar a cabeça, né? Mas encontrar um caminho, assim, mas né? mais o diálogo, né? Pelo menos, exatamente. A grande pergunta é por quê, né? A grande pergunta é por quê. Eu tenho feito esse exercício, assim, com um motorista de táxi, de Uber, com um porteiro, com o cara do estacionamento do meu carro. O cara começa a falar mal de alguma coisa, eu pergunto, mas por quê? Mas por que aconteceu isso? Mas por quê? Aí no final, depois de tanto porquê, o cara já está... cheio de dúvidas. E ele começa a se fazer uma autoanálise e tem sido incrível o resultado disso. A gente mesmo no nosso sistema educacional, a gente não é incentivado a questionar, né? Não, a gente decora muita coisa. E quanto mais jovem, mais rápido a gente quer ter opiniões também, Sim, né? Depois é que a gente sim. se permite o direito da ignorância. Esse que é o barato de envelhecer, Você não falou saber menos, né? Não falei de cinema, né? Você não falou de televisão, você não falou do teatro que você está... Então, eu estou fazendo uma peça que é um barato, gente, que é Baker Street 221B. Está em cartaz aqui no Teatro Serrador, no centro do Rio. E é um espetáculo do André Paes Leme, que é um grande diretor aqui do Rio de Janeiro, que fica em Portugal também. O meu mestre, me formei na faculdade com ele, tenho muito orgulho de ter trabalhado com o André. E ele é o diretor dessa peça, que é um espetáculo de teatro físico, né? A gente fala esse nome é o endereço do Sherlock Holmes, Baker Street. E eu faço o Sherlock Holmes na peça. É um barato fazer esse personagem, porque ele já está, por mais que ele seja britânico, ele está... ele já é muito presente no nosso imaginário coletivo, né? Então, é um personagem que as pessoas se identificam com as tramas dele. A imagem do detetive vem muito a partir do Sherlock, né? Essa coisa da lupa e tudo mais.
Mas de uma maneira ou de outra é um espetáculo de teatro físico, né, que é o teatro que dispõe de quase 0 elementos, assim, né? É o teatro a partir do corpo. Então, a partir do nosso corpo, a gente faz esse personagem, Sherlock, Watson, mas também somos paredes, somos cachorros, somos pontes, somos São trens. quantos atores? Somos 7 atores em cena. Tá. Somos 7 atores, eu faço o Sherlock, tem o Fabinho, que faz o Watson, e aí são 5 meninas, e as meninas geralmente elas transitam mais entre os papéis, então é barato de ver, porque a peça trabalha muito com esse lado lúdico, a gente depende muito da imaginação do É público. pra ser engraçado? É pra ser muito engraçado. Tá. E as pessoas não percebem isso, porque a gente embarca no clima de Londres em 1800, entendeu? Então tem todo um clima meio esquisito, não sei o que, meio soturno, e aí de repente eu lanço uma piada completamente descabida, e as pessoas até estranham, mas aí embarcam é uma comédia. É para ser uma comédia, mas eu acho que o maior barato desse tipo de trabalho é enxergar essa beleza da convenção do teatro, sabe? Que eu tô fazendo aqui e você acredita daí, sabe? Então, quando eu estiver fazendo Se aqui, sair eu sou daí, uma ele fonte não- aqui agora, tá. tá bem? E é um barato ver as pessoas acreditarem, que é como brincadeira de criança mesmo, né? Quando a gente é criança, a gente transforma trem. uma cama num tapete voador e a gente acredita naquilo e quem tá com a gente enxerga aquilo, então... Essa possibilidade do teatro físico de criar imagens a partir da gente mesmo é teatro puro, assim, né? Então eu me divirto muito. Você está em cartaz de que dia, que dia? Terças e quartas, é um horário alternativo. Terças e quartas, às 7h30 da noite no Teatro Serrador. Tá, mas aqui no centro, Que é aqui e é um no centro. teatro que está renovado, está O teatro ótimo, foi reformado, né? tá ótimo. É um público muito interessante. É muito legal porque a galera que está saindo do trabalho no centro, né, por volta de 6, etc. Muitos estudantes também. E gente que gosta de teatro mesmo, que fica sabendo das coisas que estão rolando no centro. E Planet Hemp, que é isso? Todo Planet mundo fumando Hemp, maconha. Planet Hemp, todo mundo fuma maconha. Não. O Planet Hemp, muito mais do que fumar maconha, é um movimento social, né, eu diria. O mundo fuma maconha, né? Totalmente. É o que a Julita falou pra gente, né? Acho que as drogas não estão proibidas, elas estão liberadas, só não são reguladas. E acho que a história do Planet Hemp tem muito a ver com isso, assim, né? Anjos da Lapa é um filme que vem esse ano, muito possivelmente, acho que no segundo semestre. É um filme que ele fala da relação de Marcelo D2, né, que todos nós conhecemos, e do Skank. O Skank é um personagem, é um rapaz que viveu nos anos 80, 90. É um personagem né? real. É um personagem real que faleceu nos anos 90 em decorrência da AIDS, ele era soropositivo. Ali naquela época em que, né, que a AIDS era um pouco uma sentença de morte, assim, né? Então, ele conhece o Marcelo era camelô nessa época, trabalhava na 13 de Maio, e descobrem que eles têm em comum, eles descobrem que eles têm muitas insatisfações em comum em relação ao entorno deles, né? Nos anos 90, ainda é muito assim, mas a repressão policial era ainda mais forte, né? Tinha uma repressão Em policial. cima de jovens sempre, né? Então, Exatamente. E em cima de jovens sempre, em cima de jovens da periferia, em cima de É. jovens negros da periferia. Então, era ainda Vai mais graduando intensa, para pior, né? Oi? Vai graduando para pior. Graduando para pior, exatamente, né? Que é você faz que papel? Eu faço o Skank. Mas o Eu Marcelo faço D2 não trabalha. O Marcelo D2 quem faz é o Renato Góes. Tá. Sabe quem é esse ator? Sei, Que é sim, um sei barato, sim. Renatinho. E aí o filme fala desse encontro dos dois. Eles basicamente mudaram muito a vida um do outro. O Skank apresentou para o Marcelo a possibilidade de falar, né? Então assim, ele falou, cara, a gente tem que começar um movimento, a gente tem que fazer uma banda. E o Marcelo contribuiu com muito material, né? Porque o Marcelo fazia letras. Ele não sabia que eram letras, ele escrevia aquilo como desabafo no camelô, ele não tinha pretensão de levar isso à frente, fazer rap. E o Skank viu nele uma possibilidade, ele viu no Skank uma possibilidade, então se juntaram. Então o filme fala muito sobre essa amizade dos dois, assim, e sobre esse momento que é triste, que é dramático, mas que inicia uma história, que é quando o Skank basicamente passa a bola pro Marcelo, né? Porque o Skank que era um pouco nesse lugar idealizador desse movimento social mesmo, né? Eles falam isso, foi muito interessante para mim nesse momento da minha vida fazer esse longa e ter esse debate sobre a questão social, sobre a questão das drogas, a regulamentação das drogas, que não é sobre maconha, é realmente sobre o movimento social. Você já viu o filme pronto? Ainda não, tô louco para ver. Eu sei que eles têm o É primeiro difícil corte, fazer mas esse tipo de filme, né? Porque bastante, você está baseado em 2 personagens reais e você tem que contar uma história, ela tem que ser... No caso do Skank, em relação aos personagens do teatro, por exemplo, o Simonal ou o Jair, tem uma facilidade que ninguém sabe quem ele é, né? E tem pouquíssimo registro do Skank. Tem um vídeo dele que ele nem fala, é uma coisa meio ele cantando. E
E só, basicamente. É a única imagem dele que tem. E acho que tem algumas coisas de voz dele também cantando. Tá. Mas tem pouquíssimo registro. Então, eu tive essa liberdade de criar um pouco esse personagem baseado muito nas coisas que o Marcelo me dizia. Eu disse muito pro D2. Eu falei pra ele, eu vejo o Skank você nos fez seus muito olhos. laboratório com Fiz o Marcelo muito, D2. fiz muito. A gente conversou Muito muito. E é bacana muito isso, hein? bonito ele falando do Skank. É muito Ele bonito é o ele falando do máximo. Skank. E muito bonito eles falando da causa, sabe? De como eles falaram, imagina, jovens, eles falaram, a gente precisa causar para que as pessoas nos ouçam, então vamos falar sobre maconha, né? Que é um tema que é um tabu tão grande, vamos falar sobre essa. Mas a questão está muito além disso, né? Muito além da maconha ou da regulamentação, da descriminalização, né? É uma questão social de quanto tem jovens que estão na periferia, que estão sendo massacrados, que estão sendo por conta do tráfico, quanto a regulamentação das drogas não diminuiria a violência, principalmente nas favelas, principalmente nas periferias, entendeu? Eu adoraria Tem que a uma gente pudesse violência. fazer um programa sobre isso, porque eu acho é muito complexo, né? A gente É fica muito falando complexo, coisas e a gente podia Principalmente, ficar... quer dizer, ele levantou uma questão que é uma questão central, né? Quer dizer, a guerra às drogas mata muito mais do que qualquer droga, Muito né? mais. Quer dizer, a polícia no Rio de Janeiro mata de 2 a 3 pessoas por dia. Caramba. Isso é um escândalo. A polícia no Brasil mata 9 pessoas por dia. E morre Quer dizer, um outro e isso tanto, né? Que é algo do qual sabemos há muito tempo, Morre né? também, né? Vale a Morre, polícia, morre. Assim como Então, as é uma questões guerra. das escolas de É bandidagem. isso, né? A gente entra num sistema de guerra mesmo. Então, a polícia está matando e também está sendo morta. E aí vai aumentando o nível de truculência, né? Ou seja... Fica cada vez mais difícil. Exatamente, vai criando-se um ódio contra a E a polícia, gente né? tem a polícia que mais mata e mais morre no mundo. Pois é, isso, mas a não. gente tem uma juventude que está morrendo e matando também. Bom, vamos para o intervalo? A gente volta para o último bloco. A gente ainda não conversou com a Cris, mas a gente vai conversar com ela agora, tá? O Sem Censura é um programa da TV Brasil. Até já.